Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje a gente continua esse capítulo aí falando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Na aula anterior, na primeira aula, nós comentamos sobre os motivos que contribuíram para a guerra, tá bom? Nós falamos de um contexto de disputa comercial e econômica provocada pelo imperialismo. Nós falamos por algumas disputas, né, e um clima de rivalidade que existia entre as nações ali da Europa. Por exemplo, a Inglaterra vendo a rivalidade alemã por conta da Alemanha na segunda metade do século XIX ter aí uma indústria muito mais avançada do que a inglesa, tá? Falamos também sobre o fato da França ter a Alemanha aí como uma rival por conta da Guerra Franco-Prussiana, né, lá de 1870, onde os franceses perderam o território da Alsácia-Lorena, um território aí muito importante, né, por conta dos recursos minerais que existiam ali, o que gerou um sentimento de revanchismo, ok? Se em algum momento aí você estiver estudando, fazendo uma prova sobre a Primeira Guerra Mundial e aparecer aí o revanchismo francês, se trata aí dessa rivalidade entre a França e os alemães por conta do final aí da Guerra Franco-Prussiana, onde os franceses perderam o território da Alsácia-Lorena. Os russos, eles também têm a Alemanha aí como uma rival, porque assim como os austríacos, né, que estão ao lado dos alemães aí, eles disputam o domínio sobre o território ali da região dos Balcãs, tá? Ali no leste europeu, um ponto geograficamente estratégico, né? Porque a partir dali você consegue ter acesso ao Oriente, à África, e a gente está falando de um momento em que está acontecendo aquela dinâmica imperialista, ou seja, essas potências aí europeias, esses países já industrializados, agora eles estão expandindo aí as suas indústrias, expandindo a economia capitalista, se instalando no território da África e da Ásia, tá bom? Então, há um clima de concorrência industrial e comercial, tá? E automaticamente as questões internas entre cada país aí, que geram uma rivalidade. Tudo isso, quando a guerra começar, eles vão levar tudo isso para dentro do conflito, tá bom? Aliado a isso aí, nós vimos também a chamada paz armada, que foi um período onde não aconteceu nenhum conflito direto entre esses países, mas, por outro lado, toda a tecnologia da indústria da época estava sendo utilizada para a fabricação de armas. Por quê? Porque havia um entendimento, digamos assim, que a qualquer momento seria necessário defender aí os seus territórios, tá bom? Esse clima de rivalidade que está acontecendo no final do 19 está ligado ao quê? A disputa de territórios na África e na Ásia. E você tem todos esses países aí disputando, tá bom? Você tem aí, como a própria Inglaterra está aí de olho na Alemanha e também, digamos que na Itália, né, que está aí fechada com os alemães, porque só agora que eles estão, a Alemanha e a Itália estão aí em busca de território fora da Europa, tá? Uma vez que eles se unificaram tardiamente, alguns países como a Alemanha e a França eles já haviam aí conquistado territórios fora da Europa. A Alemanha e a Itália ainda não, né? Eles, por conta de um processo político que vai acontecer internamente nesses países, só agora eles vão começar a correr para conquistar aí alguns territórios. Então, esse clima de rivalidade é por conta de interesse territorial na África e na Ásia. Então, teremos aí, por conta disso, o quê? Uma política de alianças. Países que têm interesses em comum, eles vão se unir
exemplo disso, França e a Inglaterra, que se unem a fim de defender território ali do norte da África, na região do Marrocos, né? Daí vai surgir a chamada Entente Cordiale, que mais à frente vai dar início aí a Tríplice Entente, que vai ser formada por Inglaterra, a França e a Rússia, rivais direto dos alemães, italianos e austríacos, que vão formar aí uma outra aliança, né, conhecida como Tríplice Aliança, e que serão os países aí que vão se enfrentar diretamente na guerra, tá? Uma guerra de proporções mundiais, porque aconteceram conflitos dentro da Europa, sim, fora da Europa também, tanto na África quanto na Ásia. Por quê? Porque nesses territórios houve a necessidade de defender ali de possíveis invasões dos rivais, tá? Então, foi uma guerra que arrastou o mundo para o conflito, tá legal? Professor, mas e o continente americano? Não, na América não existiu conflito, tá? Mas os Estados Unidos, eles também vão participar mais lá para frente, a gente vai chegar a comentar, a gente vai falar dos Estados Unidos, tá ok? Até o Brasil participou da guerra, tá? Numa participação assim bem pífia, né? Bem pequena, obviamente, mas também não tinha por que o Brasil participar, né? Com um grande exército, enfim, tá? Então, uma guerra mundial que acontece no contexto aí Europa, Ásia, África, tá bom? Uma guerra que surpreendeu o mundo pelo seguinte: o tempo de duração. Ninguém imaginava que o conflito ia levar tanto tempo assim, ou seja, um conflito que vai começar em 1914 e vai terminar em 1918. Tá? Então fiz um pequeno resumo do que nós já havíamos falado e agora a gente corrige aí os exercícios, tá bom? Então assim nós temos aí a página 55, se não me engano. Leia o texto e responda as questões. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, está relacionada ao clima de grande tensão que envolvia algumas nações europeias no início do século XX. Vários conflitos ligados a rivalidades, disputas e ressentimentos afetaram as relações entre diversos povos e governos. Essas divergências geraram um clima belicoso, sem precedentes, que culminou no maior confronto armado até então envolvendo as maiores potências mundiais da época. Gilberto Cotrim, História Global, Brasil Geral, São Paulo, 2008. Tá? Vamos lá, clima belicoso aí, clima de guerra, tá? De clima bélico. Então vamos lá. Primeira questão. No fim do século XIX e início do século XX, por trás de uma aparente tranquilidade do cenário político europeu, escondia-se um clima de instabilidade e tensão que acabaria por mergulhar a Europa na Primeira Guerra Mundial. Destaque dois fatores que contribuíram para essa instabilidade, ou seja, um clima de paz, mas um clima paz, aspas, né? Mas tenso. Então vamos lá. A sugestão de resposta. A política de blocos militares antagônicos, ou seja, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, e a disputa colonialista que acirrou os ânimos e conduziu ao conflito armado. Basicamente aí esses fatores que contribuíram para a instabilidade estão ligados à disputa colonialista, ou seja, o imperialismo. Questão número 2. Cite as principais alianças formadas antes da Primeira Guerra Mundial e os Estados-nações envolvidos em cada uma delas. Simples assim. Quais eram os lados ali? De um lado você tem aí a Tríplice Aliança, né, formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Tá? A Itália não vai ficar aí até o final. Antes de terminar a guerra, ela vai para o outro lado e a gente vai comentar mais sobre isso. E outra aí, você tem o que? A Tríplice Entente, ou a Entente Cordiale, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, tá bom? Mais para frente, os Estados Unidos vai chegar junto aí também ao lado da Tríplice Entente, mas a
gente comenta sobre os Estados Unidos mais à frente. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje. É essa parte aí. Comentário, revisão e correção dos exercícios. Falou? Sexta-feira a gente continua aí falando sobre Primeira Guerra Mundial. Um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus.